aumentar o alcance. Quem puder, por favor, compartilhe aí para a gente aumentar o alcance. Queria lembrar as pessoas que estão assistindo aí pelo Facebook e pelo canal Leonardo Estopa, que a geração principal é no canal do Estopa, então se der algum problema no som, já reparei que durante os primeiros minutos aqui, quando estava rodando ainda aquele videozinho, teve uma pane no som da transmissão no canal Leonardo Estopa, então venham aqui para o canal do Estopa, por favor. Deixa eu ir organizando as coisas aqui aos poucos, agradecendo aqui as pessoas que já estão chegando e lembrando vocês da importância de compartilhar aí para a gente aumentar o alcance. Tá rodando no Face também, só que hoje acabou que eu cheguei à conclusão que hoje não vai dar para eu acompanhar pelo Face não, porque eu tô tendo alguns problemas técnicos aqui, então tô acompanhando aqui só a audiência no YouTube mesmo. Agradecendo aqui já as pessoas que estão chegando. Muito obrigado, Camille Silva. Farsa Jato só está interessado nos 2,5 bilhões. Eita, grana boa para repartir, hein? Exatamente. A briga toda é pelo dinheiro. Desde o início, a briga toda era pelo dinheiro. Desde o início. Deixa eu acompanhar aqui também o canal Leonardo Estopa, ver como é que tá aqui. O compartilhamento. Muito obrigado, Gata Negra. Fala, já compartilhei e já vou dar o meu curtir. Muito obrigado. Abrindo aqui agora o... Deixa eu ver como é que tá aqui. Agradecendo aqui as pessoas que estão chegando também pelo canal Leonardo Estopa. Deixa eu deixar aqui. Boa noite de Tatiana. Marta Fraga manda um boa noite. Brester, Léo, boa noite. Aceita uma sugestão? Deixa a Jem apresentar um programa dia desses. Brester, vou chamar ela sim. Com certeza, eu gosto muito quando a Jennifer participa, gente. Eu chamo ela às vezes para participar, só que ela fica um pouco sem jeito porque ela não gosta muito de política, né? Eu acho que eu também não gosto de política, não vou mentir para ninguém. Eu comecei a fazer vídeos sobre política por causa da situação brasileira, por causa do desespero, para tentar melhorar as coisas, mas é lógico, é muito difícil gostar de política, principalmente nessa situação atual. E eu vou inclusive falar, olha, pediram para você apresentar um programa um dia desses. E quem sabe ela até não anima. Deixa eu agradecer aqui de coração Sil Lopes, que acaba de mandar um grande superchat aqui, que é importantíssimo para o crescimento dos canais. Eu agradeço de coração, principalmente esses dias que as coisas estão mais difíceis por causa da reforma aqui, que eu estou realmente lutando aqui para resolver os problemas aqui do estúdio. Muito obrigado, pessoal, que está chegando aqui pelos canais. O Paulo Henrique hoje chega pra gente com... Eu vou traduzir, eu gosto muito de tecnologia. Eu vou traduzir para vocês todas as tecnologias que o Paulo Henrique for trazendo aqui. Paulo Henrique gosta muito de tecnologia. Hoje ele traz aqui o embarcado. O embarcado é quando você tem um sistema, um microcontrolador, e aí você desenvolve o software para esse microcontrolador, para que esse microcontrolador controle alguma coisa. Então, antigamente, a gente tinha só dispositivos mecânicos, depois mecânicos elétricos, e hoje a gente já tem aí dispositivos controlados eletronicamente por microcontroladores. É o caso de quando você chega no seu micro-ondas, você coloca uma tecla lá e ele automaticamente já sabe quantos minutos que ele vai ter que rodar e qual potência que ele vai ter que ajustar, qual que é a pausa entre emissão e não emissão de micro-ondas, tudo isso para que ele consiga fazer duas fatias de pizza. Para que tudo isso aconteça, existe ali um microcontrolador. Quando eu fiz eletrônica, Paulo Henrique, isso foi em 2001, eu estudei o PIC 16F628A, eu acho que era o que eu mexia naquela época. Hoje a galera tá feliz demais aí, né? Porque além de PIC, que você tem um trabalho danado, né?
tem o Arduino. Arduino tem biblioteca para todo lado. Então, quem gosta da área de eletrônica, depois é muito importante, tá, gente? Inclusive, não sei qual que é o conhecimento do Paulo Henrique, né, que traz para a gente aí, que essa questão aqui do embarcado. É muito importante que antes de você partir para os microcontroladores, é lógico, se você comprar aí um microcontrolador Arduino, você pode comprar o Arduino One, aí já vem todo um kitzinho ali para você programar, fazer o LED piscar e daí por diante chegar ao ponto aí de controlar toda a sua casa a partir de microcontroladores. Mas é muito legal se você estudar os princípios da elétrica, os princípios da eletrônica, porque aí você vai conseguir, obviamente, utilizar o microcontrolador, desenvolver sistemas embarcados, como traz o nosso amigo Paulo Henrique, nosso amigo da eletrônica digital. E esses sistemas embarcados vão acontecer e você vai ter a compreensão do que está acontecendo. Porque hoje tem muitas pessoas que estão simplesmente copiando e colando os projetinhos da internet, mas o legal mesmo é entrar a fundo no assunto. Antipetista fala, Léo, você falando e cachorro cagando é a mesma coisa. E eu estou muito preocupado, antipetista, com a sua opinião a respeito do assunto. Né? Então, né, olha, acabou comigo. Eu fiquei realmente tristinho aqui, eu fiquei deprimido com a sua colocação. Muito obrigado. Também Hélio Evangelista manda um boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Silvana Moura. O delegado foi para a Itália fazer um curso, creia. Olha, Silvana Moura, pode ser que esse delegado foi poupado, tá? Porque, olha, o cara investigar... Pensa o seguinte, são duas polícias, a polícia militar e a polícia civil. O cara investiga um processo de milícias que acontece na polícia militar. Ele está condenado à morte. Né? É só ver lá É bem interessante nesse momento ver mais uma vez o Tropa de Elite 2, que ele acaba mostrando muito bem o que acontece. Gente, Tropa de Elite 2 é um filme da vida real, né? Como que está acontecendo isso no Brasil hoje? E é interessante que no Tropa de Elite 2 tem uma crítica aos direitos humanos. No final do filme é que o Capitão Nascimento entende que, no fundo, os direitos humanos fazem sentido, mas aquela conversa radical de que não, de que direitos humanos é para vagabundo, depois que ele vai entender que tudo aquilo que estava acontecendo era para desviar a atenção, porque a falcatrua mesmo não estava acontecendo nos morros, ela estava acontecendo dentro da polícia. Aí chega umas notícias dessas que a gente está tendo hoje, a gente tem que se perguntar, olha, será que o roteirista do Tropa de Elite sabia de tudo, né? Deixa eu agradecer mais uma vez aqui o Sil Lopes pela grande contribuição. Eu vou agradecer também o comentário do Marcelo, só que para o comentário do Marcelo aparecer, eu tenho que só fazer um ajuste aqui na tela que pegou errado. Vamos ver se agora vai. Agora tá indo. Isso, o Marcelo fala, boa noite, Estopa, está havendo um fracasso nessa onda direitista no mundo? Olha, a onda direitista, isso é legal, a pergunta dele é muito interessante, gente, porque... O observador pergunta se está ao vivo. Está ao vivo sim, observador. Pode observar tranquilo. O Marcelo pergunta se tá rolando um fracasso nessa onda direitista. Olha, Marcelo, a onda direitista, ela se divide em duas vertentes. Uma é a vertente econômica e a outra é a vertente... ideológica e, como eu diria, a vertente esdrúxula. O Bolsonaro, vamos dividir as vertentes, é mais ou menos assim. A onda direitista, ela divide-se em duas vertentes. Na vertente neoliberal, a gente tem, por exemplo, o Bolsonaro, através do Paulo Guedes, a gente tem o Alckmin, a gente tem o Amoedo, são pessoas direitistas na onda econômico-liberal. Agora, tem a vertente esdrúxula, que é a vertente da alienação política, da imbecilização, do radicalismo, dessa coisa aí de radicalismo mesmo, sabe? De briga, de confusão e tiroteio. Nessa vertente, aqui no Brasil, por exemplo,
é o PSL. O PSL todo entrou navegando nessa vertente de radicalismo. Olha, a tendência natural é que essa vertente do radicalismo seja, digamos que, enfraquecida, mas não destruída. Entendeu? É como se fosse uma patologia, uma doença. A gente pode ter certeza que se você utilizar a lógica para combater determinadas doenças, utilizar remédios, você vai conseguir diminuir, mas erradicar é muito difícil. Então, a onda direitista liberal na economia, ela não está caindo, ela está com força total. Tanto é que hoje mesmo o Brasil privatizou, me parece, o que foi, gente? Fugiu da cabeça agora, mas hoje mesmo o Brasil privatizou uma empresa importante. Então, estamos privatizando tudo. O diretor do Banco do Brasil já falou que vai privatizar. Todos os governos estão privatizando. Então, essa onda neoliberal, que consiste em transferir para os empresários que estão financiando essa onda liberal a propriedade do mundo, vocês lembram daquela brincadeira do dono do mundo? Então, aquela brincadeira do dono do mundo é uma brincadeira fundamentada na verdade. Existem poucas famílias no mundo que controlam o mundo inteiro. E são essas famílias que estão comprando tudo. Então, os caras estão comprando a propriedade de tudo ao redor do mundo. Essa onda não está acabando. Essa onda está com força total. Agora, essa onda de uma direita louca que quer matar, fazer acontecer, ela está sendo envergonhada. Se ela está diminuindo, eu não sei. Agora, uma coisa que é muito importante a gente falar, pessoal, a respeito dessas famílias que controlam o mundo, é que a ideologia deles não representa a humanidade. A ideologia deles é uma ideologia muito perigosa que em nada representa a humanidade e, além de não representar a humanidade, ela não considera a humanidade como humanidade. Esses grandes capitalistas ao redor do mundo, eles entendem eu, você e o resto da humanidade comum como os simples animais que estão trabalhando para gerar conforto para eles. Então, eles pensam, olha, se eu tiver que sacrificar 20 milhões de brasileiros para diminuir um pouco o desmatamento ambiental, eu vou sacrificar. Se eu tiver que matar africanos para conseguir o petróleo ou diamantes ou qualquer recurso por melhores preços, eu vou matar. Se essas pessoas pensam isso a nosso respeito, por que a gente tem que trabalhar para elas? Essa é a pergunta que eu faço. Nós temos hoje um cardume de brasileiros. Esse cardume de brasileiros trabalha inconscientemente para essas poucas famílias que controlam o mundo e trabalham sem reclamar e trabalham defendendo com unhas e dentes. Essas famílias, se elas tiverem que decidir pela morte de, 20 milhões de brasileiros de uma vez só, simplesmente para melhorar um pouco o preço de determinado produto para eles, ou então diminuir o mercado para determinado produto para que ele ganhe valor, qualquer jogada que eles quiserem fazer, eles fazem. Eles matam milhões de pessoas, porque para eles, aquelas pessoas que não são da raça deles, não são seres humanos, são uma outra espécie. Essa falta de consciência que está fazendo com que massa de manobra do Brasil lute aí pelos interesses dessas pessoas. Deixa eu agradecer mais uma vez, então, o Sil Lopes. Deixa eu trazer aqui a contribuição do Eduardo Paiva, ES. Muito obrigado, Eduardo Paiva, que manda um superchat Lula livre. Muito obrigado, Noriyuki Rebara. Sou bolsonarista, mas você é show. O contraditório é bom para saber os dois lados. Amo a democracia. Olha, obrigado. Muito obrigado. Eu só posso agradecer e torcer para que você deixe de ser bolsonarista. Mas seria muito interessante se você conseguisse explicar para a gente como que depois de tudo que aconteceu, você consegue continuar sendo bolsonarista. Porque ser bolsonarista significa ser contra seus próprios interesses. Afinal de contas, o Bolsonaro ele é tão somente um instrumento nas mãos desses banqueiros que eu estou falando aqui a respeito, das famílias que para eles nós somos simplesmente animais. Os bolsonaristas consideram, são simplesmente os, digamos que,
chicoteadores desses animais que trabalham para esses banqueiros. Se os bolsonaristas tiverem que matar 20 milhões de brasileiros para satisfazer os interesses desses banqueiros, eles vão matar. Então eu fico tentando entender o que está acontecendo para você continuar bolsonarista, porque no ano passado era normal, a gente pensava, olha, o cara é bolsonarista porque ele tá revoltado aí, com o PT, não entendeu ainda as coisas como estão acontecendo. Mas hoje é mais difícil de entender por que você continua sendo bolsonarista. Eu tenho lá minhas dúvidas, eu acho que você não é bolsonarista, você tá zoando. André Xavier, Estopa, o que pensa sobre esta briga entre Dodge e Dallagnol? A inteligência americana está do lado de qual dos dois? Olha, André Xavier, o problema... O que é o mais importante? O que a gente precisa perceber nessa briga que está rolando entre esses poderosos a respeito dos 2,5 bilhões? Eles estão brigando porque não foi para a mão deles. Lógico que se esses 2,5 bilhões tivessem ido para as mãos do Gilmar Mendes para ele administrar e negociar com o banco a melhor taxa de remuneração, o Gilmar Mendes não estaria, sem dúvidas, pensando que isso está errado. Então, o que está rolando hoje? Nós temos uma confusão muito grande nas esferas de poder. Quando a República Federativa do Brasil foi desenhada, ela foi desenhada para que os poderes tivessem compatibilidade. Compatibilidade de poderes, e olha, vamos parar de pensar que existem pessoas perfeitas no Brasil. No Brasil, a maioria é picareta mesmo. Então, o que acontece? Qual que é a intenção de ter a primeira instância? A primeira instância, a intenção é que uma pessoa com menor poder seja julgada por um juiz de primeira instância, porque essa pessoa com menor poder vai ter menor probabilidade de comprar o juiz. Aí, a gente vai para a segunda instância. Vamos pensar, um prefeito, ele já tem uma quantidade de poder um pouco maior, ele representa a população, ele não vai ser julgado pelo juiz de primeira instância. Ele vai ser julgado, por exemplo, pelo juiz de segunda instância. Ele representa um pouco mais de poder, ele define licitações caras e etc. Então, aí a gente tem dois pontos. A gente tem o primeiro ponto, que é essa questão da intenção da equiparação de poderes para que o seu voto não seja desrespeitado por um juiz de primeira instância. O seu voto só pode ser... A pessoa que você votou só pode ser desrespeitada por um desembargador. E da mesma forma também, um prefeito tem muito mais grana para pagar de propina, né? Então é muito dinheiro para entregar para um juiz de primeira instância. Imagina que um prefeito está envolvido num caixa 2. Aí ele vai pagar 5 milhões de reais de propina para não perder o mandato. Ele vai dar um dinheiro desse para um juiz de primeira instância? Não, ele vai dar essa propina para o desembargador. E assim vai subindo. Deputados e senadores, presidente da República, governadores, esses cargos mais altos que são julgados pela última instância, pelo STF, você tem duas formas de avaliar isso. A forma romântica, que é, olha, essas pessoas ocupam um cargo tão alto na sociedade que elas precisam ser julgadas por instâncias superiores. Por quê? É muito difícil para um senador ou deputado conseguir, por exemplo, chantagear ou até mesmo ameaçar um ministro do Supremo. Mas um Aécio Neves tem um poder total sobre um juiz de primeira instância aqui em Minas Gerais. Que juiz de primeira instância em Minas é louco para condenar o Aécio Neves? Não vai. Talvez um ministro do Supremo tenha essa coragem. Então a ideia é essa. Mas aí, quando a gente sai dessa parte romântica, que é a ideia, tem outra coisa. Olha, os cargos mais altos do Poder Judiciário e os cargos mais altos também do Ministério Público, eles têm mais merecimento para receber a propina dos mais altos, né? Então vamos imaginar o seguinte, um deputado cometeu, vamos pensar, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha desviou, por exemplo, 100 milhões de reais. Esses 100 milhões de reais, se for ser julgado na primeira instância, o juiz Sérgio Moro vai papar tudo. Olha, Cunha, você só sai da cadeia se você me liberar 90, o resto você devolve para a sociedade. Agora, vocês acham que o STF está satisfeito de saber que a República de Curitiba abocanhou todos os processos que podem gerar bastante propina? Lógico que não. As instâncias superiores estão morrendo de raiva, que eles estão pensando assim, peraí, o doce está indo todo para a República de Curitiba, é Youssef, é Cunha... Assim não dá. Então, o que os caras estão fazendo? Olha, vamos repartir o bolo. Gente grande, traz para nós. Se tiver aí
Coisa de primeira instância aí, vocês negociam aí as mixarias. Mas propina de milhão é aqui em cima, é no STF, no TSE. Então a briga é essa. A briga não é por fazer justiça, a briga é por divisão de propina. Meu ponto de vista é esse. O que está rolando é isso. Está rolando uma briga para que os processos sejam enviados para as instâncias superiores, para que esses acusados negociem nas instâncias superiores as propinas. Esse é o ponto mais importante nesse momento. Onde que entra o desespero do Dallagnol? Ele está perdendo a boquinha. Olha, se o Dallagnol perde o poder de julgar os políticos, se o Dallagnol perde o poder de condenar pessoas da esquerda, quem vai contratar ele para palestra? O que o Dallagnol passa a ser no momento em que ele perde o poder de condenar deputados e senadores do PT, por exemplo? Toda vez que o Dallagnol condena alguém da esquerda, né, leva alguém da esquerda, denuncia alguém da esquerda, e toda vez que o eixo Sérgio Moro condena alguém da esquerda, chove palestras para o Dallagnol. Então o Dallagnol, agora perdendo essa boquinha, ele entra em desespero. Não vai ter mais palestra, não vai ter mais aquela dinheirama. Aí entra essa outra parte, que é o petrolão institucionalizado, né? Que eles pegaram o cano do petrolão tão criticado e simplesmente estão canalizando o cano do petrolão lá para a República de Curitiba. Olha, a Dodge, pelo que eu tenho visto aí do Ministério Público, infelizmente, o que eu vejo é que a Dodge ficou um pouco enciumada, pensando, peraí, quem que é esse procurador que lá na primeira instância o cara vai receber uma verba de 2,5 bilhões para administrar? Eu nem sei se a Dodge administra, que é ela que administra a verba principal do Ministério Público, né? Eu nem sei se ela administra essa verba. Então ela deve pensar assim, quem que é esse moleque lá na primeira instância para administrar 2,5 bilhões? Então, o que eu vejo aí não é ela achar que está errado, é um conflito de egos. Quem que é esse cara na primeira instância para receber toda essa grana? Aí Eunice Passo fala que Dallagnol vai jejuar e pedir a Deus mesmo para o Lula continuar preso e para esse dinheiro voltar para ele. Eu tenho a opinião que o desespero maior, né, rolou aí um quebra, um racha, por quê? Por mais que os iludidos e fanáticos acreditem que o Dallagnol estava querendo receber essa grana para administrar, para acabar com a corrupção, olha, os ministros do Supremo, a Dodge, a galera toda sabe que o Dallagnol estava interessado em ter essa bufunfa na mão para ter condições de administrar. Olha, se você me entregar 2,5 bilhões para administrar, eu não preciso trabalhar nunca mais na minha vida e não preciso colocar a mão nem um centavo desses 2,5 bilhões. Eu simplesmente chego no banco e falo, olha, eu vou colocar esse dinheiro a juros nesse banco. Quanto você me paga? Aí eu te pago 1% ao mês. Tudo bem, você me paga 1% ao mês, o dinheiro é dos outros, só que você vai me dar 0,001% por fora. Só isso aí é suficiente para o cara ficar à toa o resto da vida. Então nós estamos falando de muita grana. Então onde que entra o desespero do STF, o desespero da PGR? É aquela música do Leone, por que não eu? Né? Então eles olham para um molecão lá na primeira instância que serviu tão bem os Estados Unidos, que foi o escolhido para ganhar essa bufunfa, e pensam, por que não eu? Não, essa grana tinha que vir para a administração aqui em cima. Né? O STF falando, não pode ser assim não, daqui a pouco essa molecada aí tá ficando com a verba, tudo quanto é verba que vier dos Estados Unidos. João Biezek, muito obrigado, João Biezek, boa noite, Léo. Sabe, meu amigo, meus colegas do BB estão loucos para que a empresa seja vendida. Consegue entender esse tipo de pessoas? Olha, João, eu não consigo entender não. Não consigo entender não. Olha, porque a grande realidade é que aquele cara que tem o perfil e viveu a vida inteira com esse perfil de ser funcionário público, eu não sei se ele vai se dar bem na iniciativa privada, não. Eu não sei qual que é a intenção desses caras, não sei, sinceramente, qual que é a intenção desses caras, que eles não sonhem que vão ser indenizados, porque nós estamos falando do governo Bolsonaro, dificilmente eles serão indenizados. Então, olha, é complicado.
Anahi Reis, ela lembra aqui sobre a privatização dos aeroportos. A doação promovida pelo governo hoje resultou em 12 aeroportos entregues por 2,377 bilhões. Ou seja, dá para comprar esses 2 aeroportos com sobra. Complicado, né? Nós estamos entregando os nossos aeroportos para estatais de outros países. O bicho está pegando para o Brasil. O bicho está pegando. O brasileiro não se sente dono disso. Nós temos um problema muito sério que eu comentei hoje no Léo ao Quadrado. Sabe aquele vizinho pacífico que você tem, cumprimenta todo mundo, trata todo mundo bem? Se você chegar lá no portão dele, arranhar a pintura, é perigoso buscar uma faca dentro da casa dele para te matar. Esse cara é sangue no olho para defender o portão da casa dele. Mas os aeroportos brasileiros estão sendo vendidos, mas ele não sente que esses aeroportos são patrimônio público, né? Então, aí tá indo o Brasil, tá indo embora. Ronei Pacheco de Oliveira, força, Léo, parabéns pelo trabalho. A contribuição é pequena, mas é de coração. Continue incentivando as pessoas a buscarem informação e estudarem. Abraços. Muito obrigado de coração, Ronei Pacheco de Oliveira. Pessoal, eu agradeço de coração todas as contribuições. Inclusive, eu queria pedir desculpas às pessoas que ajudam pela conta do Banco do Brasil, pela conta corrente do Banco do Brasil. Alguma coisa aconteceu, ela parou de funcionar. Como a agência é em Ponte Nova, eu preciso ir em Ponte Nova para descobrir o que aconteceu. Aí eu disponibilizei uma conta poupança do Banco do Brasil e se você tentou fazer qualquer ajuda pelo Banco do Brasil e não conseguiu, eu gostaria de te pedir para tentar pela poupança. Pela poupança vai dar certo. E tem também o Banco Sicoob. O Banco Sicoob, para você encontrar o Banco Sicoob na lista de transferência, Banco Cooperativo do Brasil. Eu acho que eu coloquei lá 765, que é o número do banco, alguma coisa assim. Coloquei lá na lista. Então, muito obrigado também ao colega aqui que fala que é bolsonarista. Muito obrigado, Sil Lopes, pelas contribuições. Muito obrigado. A Everton Oliveira pergunta, Banco do Brasil já foi privatizado, Estopa? Ainda não. Ainda não. Vai ser tudo privatizado, mas ainda não foi, não. E a tendência, gente, para as pessoas que não entenderam ainda o significado de se privatizar o Banco do Brasil, a tendência é que após as privatizações, os juros... Porque o que acontece hoje? Hoje o presidente da República, ele tem um controle indireto sobre os bancos públicos. Vamos imaginar o seguinte, olha, o presidente da República, ele consegue emprestar dinheiro através do BNDES, através da Caixa, através do Banco do Brasil. Vamos pensar nesses 3 bancos, porque a partir daí a gente já consegue fazer uma... como eu diria, aí a gente já consegue fazer uma referência. Imaginem que a quantidade de investimento numa sociedade, ou seja, a geração de emprego, depende da disponibilidade de dinheiro para investir. Então, vamos pensar o seguinte, se os juros estiverem altos, a tendência natural é que as pessoas não queiram investir e coloquem o dinheiro para render. Agora, se os juros estiverem baixos, é natural que as pessoas peguem dinheiro emprestado para investir. Como que o governo pode fazer para diminuir a taxa de juros e automaticamente incentivar a geração de empregos? Emprestando dinheiro mais barato. Isso é uma forma do governo interferir na economia, criando aí uma procura maior por dinheiro e, com isso, investimento. Existem críticas a respeito disso. Claro que existem, é preciso destacar essas críticas para que os colegas que sumiram, na verdade, os colegas que defendiam as teorias da escola austríaca, eles estão desaparecidos, mas eles existem. A crítica é que se o banco empresta dinheiro por uma taxa de juros abaixo daquela taxa praticada pelo mercado, e eu não entendo de onde que eles tiram a taxa praticada pelo mercado, a tendência natural é que algumas pessoas investam de forma não eficiente. Olha, já que o dinheiro está barato, eu vou tentar isso, né? Se o dinheiro estiver no valor de mercado, a eficiência do investimento vai ser maior. Essa crítica existe, mas também existe uma outra crítica. Se os bancos não incentivarem o investimento dentro do território nacional, a gente não tem a geração de emprego. Deixa eu trazer aqui. Esse cara é completamente dissimulado e falso. Tudo o que ele está falando agora é mentira, pessoal. Não está falando de mim, tá, gente? Ó, o Poto, vou fazer até uma declamação da poesia do Poto. Esse cara é completamente dissimulado e falso.
Tudo que ele está falando agora é mentira, pessoal. Por favor, vamos entender mais de economia, liberalismo e o poder. Olha, Poto, entender de economia é muito relativo, sabe? Antes de me formar em economia, Poto, eu também achava que eu entendia um pouquinho de economia, porque antes de economia eu me formei em administração. Antes de me formar em economia, e não foi numa escola com livros do MEC, lembrando, eu me formei em economia lá na Inglaterra. Antes de me formar em economia lá na Inglaterra, eu acreditava até nas teorias do Aécio. Sabe que eu comecei a fazer meus vídeos, Poto, aqui na internet, exatamente porque eu estudei economia. E durante o tempo em que eu estava estudando economia, eu fui ver como que eu fui feito de bobo por pessoas que criam teorias para enganar pessoas como você. Por exemplo, você sabia que o que você fala que é poder e o que você critica no Brasil, liberalismo é poder. Bom, eu estou falando aqui da interferência do governo na economia para evitar problemas como estagnação. Lembrando que eu comecei a fazer meu curso de economia na Inglaterra no momento do auge da crise econômica que começou em 2008, e a crítica que as escolas de economia do mundo inteiro estavam fazendo é que, olha, na hora que o bicho pega, o Estado tem que realmente intervir na economia. Então, se você fala, vamos entender mais de economia, de onde você está buscando esse conhecimento? A pergunta que eu te faço, básica, de onde você está buscando essa opinião sua que nós precisamos entender mais de economia? Nós precisamos de entender mais de qual economia? A economia praticada pelos governos e ensinada nas universidades ou a economia que você aprendeu na internet? Isso é muito importante, porque se a gente estiver falando em vamos entender mais de economia, a gente precisa fazer referência às ciências econômicas. Se a gente fizer referência às ciências econômicas, é muito importante que eu te diga que tudo que eu estou falando com você aqui é fundamentado no curso de economia que eu concluí na Inglaterra. Então, até para que você não pense que eu estudei nos livros do MEC. Não, concluí economia na Inglaterra. E a Inglaterra, que é o país capitalista, obviamente capitalista, é um país que ensina nas universidades sobre a importância do liberalismo não ser tão livre como você pensa que é importante. Então, se a Inglaterra estiver errado, o convite que eu te faço, talvez aí para a Inglaterra, para ensinar os professores de lá. Agora, quando você fala vamos entender mais de economia, você está sugerindo que as pessoas devam ignorar a economia que é ensinada nas universidades, ignorar a economia que é praticada pelos países desenvolvidos. Por exemplo, durante a crise de 2008, todos os países desenvolvidos diminuíram o liberalismo e empregaram intervenção na economia. Por exemplo, a Europa adotou o qualitative easing e o quantitative easing para poder acabar mesmo com a crise lá, porque o bicho estava pegando. Eles não esperaram a mão invisível do mercado resolver o problema, não. Os Estados Unidos adotaram fortes políticas keynesianas. O Brasil não está fazendo isso não, porque afinal de contas o Brasil é um país muito poderoso, ele não precisa disso. Então, a pergunta básica que eu te faço, já que tudo que eu estou falando agora é mentira, a primeira pergunta que eu te faço, simples e básica, é: mentira por quê? Por que o que eu estou falando é mentira? Né? Primeiro, eu não falo verdades, eu falo ciência. Ciência é tudo que eu estou te falando aqui faz parte do curso de ciências econômicas. Se é verdade ou mentira é muito complicado. Quem sou eu para falar que é verdade ou mentira? E pergunta básica, quem é você para falar que é verdade ou mentira? Tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu falo nas minhas lives, são obviamente, coisas fundamentadas nos cursos que eu faço. Então, por que é mentira? Primeira pergunta. E a segunda pergunta básica que eu te faço, Poto, é: o que é verdade? É o que o Kim Kataguiri fala? Verdade é o que o Nando Moura fala? O que é verdade? A verdade são as frases de pessoas que nunca sentaram numa escola de economia, que aprenderam pela internet e garantem que resolver o problema do país é uma coisa muito fácil. Sabe, Poto, que o Brasil merece passar pelo que está passando hoje? Sabe por quê? Porque durante os últimos anos, doutores em economia foram ignorados porque crianças como Kim Kataguiri
ou até mesmo imbecilizadores, como os filhos do Bolsonaro, estavam ensinando economia na internet. E pessoas prepotentes como você, elas se acharam donas do conhecimento econômico. Então a desgraça econômica que a gente vive hoje no Brasil, ela é muito merecida. A desgraça econômica que a gente vive hoje no Brasil, ela é fruto de pessoas que se acharam economistas. Olha, nós temos uma população de talvez 210 milhões de habitantes. Desses 210 milhões de habitantes, talvez 5 pessoas não sejam economistas, porque a economia ficou uma coisa tão fútil no Brasil que todo mundo que tem Facebook começou a se achar economista. É isso que acabou com o Brasil. Então, quando o Bolsonaro falava coisas como o que você está falando agora, liberalismo é o poder, ele não avisou os ruralistas que o Brasil ia perder o mercado de soja para a China. Quando o Bolsonaro chegou falando que o liberalismo é o poder, ele não avisou que a gente ia fechar a nossa indústria para comprar filtro de Israel. Olha, quando o Bolsonaro chegou falando que liberalismo é o poder, ele não avisou que o filho dele ia lançar um projeto no Senado para que as contratações feitas pelo governo brasileiro possam ser feitas de empresas internacionais, ou seja, não vai gerar mais emprego no Brasil. Esse liberalismo que você está defendendo tanto está reposicionando o Brasil, que antes era um país industrializado, como um país rural. Sabe quanto você vai ganhar trabalhando na roça? Um salário mínimo. Sabe a sua expectativa de talvez um dia ter um diploma? Na roça, puxando uma enxada ou então operando uma máquina de produção, você pode ser engenheiro, você pode ser químico, você pode ser administrador, pode ser o que for, mas você vai ganhar como um operador de máquinas. Então, basicamente, esse liberalismo que você tanto pediu, senhor Poto, vai colocar muitos brasileiros que hoje estão desviados de função. Hoje nós temos aí quase todos os engenheiros brasileiros trabalhando como Uber, não desmerecendo o Uber, mas é um desvio de função que causa um prejuízo social. Afinal de contas, essas pessoas poderiam estar trabalhando na indústria, na eletrônica, na indústria naval, enfim, seja lá onde for. Não, eles estão trabalhando de Uber. Daqui uns dias, engenheiros, químicos, bioquímicos, professores, administradores, até médicos, vão estar operando máquinas agrícolas, porque o Brasil está sendo conduzido para uma posição rural. Agora, você acha que o seu diploma de engenharia, administração, medicina, ou seja lá o que for, vai valer alguma coisa para conseguir um emprego como operador de máquina agrícola? Não. O seu diploma não vai valer nada. Então, é muito importante que você entenda que você aprendeu errado. E a prova do que você aprendeu errado é o que está acontecendo hoje, colega. Suporte TI Informática. Boa noite, Léo. Gostaria de saber se você conhece o filósofo Paulo Giraldelli. Ele tem um canal aqui no YouTube, sim. Inclusive, eu já até... Teve um dia até no Léo ao Quadrado que eu chamei a atenção do 247 para chamar ele para uma entrevista. E eu tenho até uma opinião, suporte TI Informática, que é uma opinião que me decepciona, porque, olha, nós temos várias pessoas que estão jogando do nosso lado e, às vezes, essa pessoa tem uma pequena divergência de opinião. Ela está no mesmo time, mas porque ela tem uma pequena divergência de opinião, ela acaba sendo bloqueada. E eu percebi que algumas pessoas não gostam dele, às vezes, porque ele tem determinadas opiniões machistas e tal, mas eu acho que ele é um companheiro de guerra. Eu já, inclusive, já indiquei ele bastante e está no nosso time. Claro, eu conheço sim, porque eu acho que nós temos, obviamente, uma veia comum, né, que é o nacionalismo, e dentro dessa veia comum do nacionalismo, algumas pessoas desviam em alguns pontos. Uma pessoa desvia porque não gosta do PT, mas é nacionalista. Outra pessoa desvia porque, às vezes, tem um posicionamento que acaba não sendo um posicionamento muito bem aprovado pelas feministas. E aí vai. Eu gosto dele porque ele está dentro dessa linha do nacionalismo. É por isso que eu falo com as pessoas, olha, às vezes... não é certo a gente criticar o Ciro Gomes porque o Ciro não gosta do Lula. Hoje o Ciro está fazendo muita bobeira, né? Mas, enfim, durante as eleições eu falava, olha, não é certo a gente criticar o Ciro Gomes porque ele falou mal do Lula, porque nessa veia de condução ideológica ele está com a gente. Assim eu falo de várias pessoas que são nacionalistas, progressistas, mas às vezes porque desviam um pouquinho para cá ou para lá,
pessoas da esquerda acabam não valorizando. Mas ele é uma pessoa que está na estrada há muito tempo, uma pessoa extremamente culta, uma pessoa extremamente preparada e tem muito potencial aí para ser um grande nome da filosofia mundial. Então eu acho que ele poderia ter ido para o outro lado. Vamos cair na real, né? Só isso já mostra que ele é nosso. Imagina que é o seguinte, ele começou a fazer vídeos sobre política. Ele poderia ter ido para o outro lado. Ele já estava com 1 milhão de seguidores se ele tivesse ido para o outro lado. Não, ele preferiu estar do lado da gente. Noriyuki Rebara. Sou anarquista de viés Bakunin. Porque hoje existe os ANCAPs. Olha, eu penso que os ANCAPs são sonhadores, porque o anarcocapitalismo, né, só para introduzir para as pessoas, tem pessoas que acreditam na possibilidade de que se a sociedade lutasse contra a opressão do Estado, a sociedade conseguiria acabar com o Estado. E acabando com o Estado, as pessoas conseguiriam se autogerir. Essa teoria, ela é muito linda. Claro que é uma teoria muito bonita. Tem expoentes importantes do anarcocapitalismo, pessoas inteligentíssimas como Paulo Cogos. Tem um anarcocapitalista, eu acho que ele é mais libertário que anarcocapitalista, inclusive que é conhecido pessoal, que é o Igor aqui de Belo Horizonte. E até eu seria anarcocapitalista se eu acreditasse na possibilidade do anarcocapitalismo dar certo. Sabe por quê? Seria perfeito demais se a gente conseguisse acabar com o Estado. Vocês já pararam para pensar? Seria perfeito se a gente conseguisse tirar a opressão do Estado e a partir do momento que a gente conseguisse tirar a opressão do Estado, não existissem policiais para defenderem políticos corruptos, não existisse uma força do Estado para tomar o patrimônio que a gente tem. Mas aí vamos voltar na origem do Estado, vamos voltar lá na ideia do contrato, no contrato social, né, de Hobbes e Locke, né? O que era a ideia? Olha, numa situação em que não existem pessoas, numa situação completamente solta, numa situação de anarquia, existiria uma situação em que as pessoas estariam sempre temendo umas às outras. Então vamos pensar o seguinte, olha, situação de anarquismo extremo, não tem nenhum poder controlando absolutamente nada. Então, um cara mais forte poderia simplesmente entrar na casa do mais fraco e tomar o que é dele. Isso numa situação básica, né? Então o que acontece, Noriyuko? O que eu penso é o seguinte, seria perfeita a possibilidade de existir o anarcocapitalismo. Muito obrigado, Fabiano Sampaio Cavalcante, pela contribuição, muito importante o crescimento dos canais. Sil Lopes, mais uma vez, muito obrigado. Seria perfeita a possibilidade da gente ter o anarcocapitalismo. Seria perfeito, eu não vou esconder isso não. Até porque, coisas básicas, pagar imposto e ver gente roubando imposto é muito ruim. Pagar, assim, imaginar que nós ficamos pagando impostos durante anos para construir escolas, construir a Petrobras, construir estatais, e agora o Bolsonaro está vendendo tudo, isso é desesperador. Né? Imaginem vocês, uma Petrobras demorou vários anos para conseguir encontrar o pré-sal, e agora um governo chegou lá e vendeu tudo. Isso é desesperador, isso é loucura. Mas aí vamos pensar diferente. Se não existisse o Estado, o que aconteceria? A sociedade ia entrar num colapso de medo do que poderia acontecer. E nesse colapso de medo, as pessoas iam começar a se unir para se proteger. E elas iam começar a fazer pequenos contratos a respeito de, olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos unir aqui hoje e vamos combinar o seguinte, ninguém rouba de ninguém, ninguém bate em ninguém, ninguém faz nada disso errado. Se um fizer isso errado, todo mundo junta contra aquele um que fez errado para punir ele. Nasceu o Estado. Você entendeu? Então, o anarcocapitalismo é o terreno para o nascimento do Estado. Por quê? Porque determinados participantes do anarcocapitalismo vão ficar fortes demais. E quando eles ficarem fortes, eles vão começar a oprimir os mais fracos. Aí a gente vai ter uma coisa que chama bandwagoning, que vão juntar os mais fracos para medirem forças com o mais forte. Nessa união dos mais fracos surge um novo Estado. Isso é a teoria do contrato social. As pessoas acabam abrindo mão de parte da liberdade para que elas tenham segurança numa sociedade. Então é por isso que eu não acredito nessa possibilidade. O que eu sempre penso é o seguinte, se o Estado acabar hoje, amanhã começa um novo Estado. Então vamos pensar, se o Estado desaparecesse, a gente teria vários estados ainda existindo. O crime organizado é um estado.
As milícias, elas são uma forma de Estado. Né? A segurança privada, imaginem você que o Estado deixou de existir, mas tem um determinado empresário que sozinho contrata 100 seguranças armados, ele tem uma mini milícia, ele tem um microestado. Então, na prática, é muito importante isso. Isso é a parte que eu acho que a melhor síntese do anarcocapitalismo é o comunismo de Marx. É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. O anarcocapitalismo presume que dentro desse sistema anarcocapitalista as pessoas vão ser honestas e vão respeitar as outras numa troca legítima de bens. É a mesma coisa. A previsão de que as pessoas seriam perfeitas e honestas que existe no anarcocapitalismo é a mesma previsão que as pessoas seriam perfeitas e honestas no comunismo. É uma utopia que tem como pressuposto um ser humano perfeito. Então é por isso que eu não acredito. Mas se eu acreditasse, eu seria anarcocapitalista. Seria maravilhoso. Não tem nada melhor nesse mundo que o fim do Estado. Gente, imagina, olha. Imaginem que coisa maravilhosa se acabasse o Estado. Desde ministro do Supremo, tudo desempregado, tudo rapando fora para casa, e todo mundo chegasse em casa e começasse a pensar, agora acabou a mamata do Estado, então agora eu preciso produzir alguma coisa. Todo mundo começasse a produzir para fazer trocas, mas aí ia entrar a natureza humana, que é uma natureza perversa. Essa natureza humana ia depravar o anarcocapitalismo e ia nascer um novo Estado, ou seja, um novo contrato social. É isso que é muito importante nesses dias, né? Deixa eu comentar aqui, mas eu respeito demais a utopia o respeito que eu tenho pela utopia do anarcocapitalismo é do mesmo tamanho do respeito que eu tenho pela utopia do comunismo. É aquela coisa, olha, imaginar que o ser humano é perfeito o suficiente. Deixa eu comentar aqui o Paulo Henrique usando lógica novamente aqui, olha. Moro é o cara, ele coloca uma exclamação que na lógica significa uma negação. Então ele está invertendo as coisas, ou seja, Moro é um bosta. Deixa eu... André Xavier fala, nada fará a história perdoar o afastamento de Lula dos seus netos e a morte de Dona Marisa. Olha, André Xavier, quando eu falo isso as pessoas se revoltam, mas antes mesmo de a gente ter o evento no Carnaval, eu já falava sobre um Brasil que desrespeitou a Bíblia, um Brasil que desrespeitou completamente os ensinamentos do Evangelho, e eu trago uma frase que às vezes revolta as pessoas, um Brasil que limpou o botão com a Bíblia. Nesse Brasil que desrespeitou a Bíblia, desrespeitou o Evangelho, a gente tem igrejas sendo convertidas em boate. Eu falo isso, eu mato a família da Jennifer de raiva, porque eles são fanáticos da Igreja Batista da Lagoinha, eles não são cristãos, eles são valadrões, que assim, para eles o Deus não é Jesus Cristo, o Deus é o valadrão. E o valadrão é um Deus da administração, o cara é super inteligente. O que o cara fez? Vamos cair na real, né? Existem várias modalidades de clubes noturnos, de locais de entretenimento. Você pode partir de um extremo e montar, por exemplo, uma boate para striptease. É uma boate que, inclusive, tem prostituição. Como você pode pensar, olha, eu tenho um público que é quer fazer de conta que é mais sério, que está procurando um namoro sério, um relacionamento sério. Eu vou montar uma boate para família. Então, o que o Valadrão fez? Super inteligente. Ele transformou aquilo que o pai dele construiu como uma igreja no passado e converteu aquilo que um dia foi a Batista da Lagoinha em uma casa de shows. Só que é uma casa de shows muito interessante, porque é uma casa de shows que não vai vender bebida alcoólica, mas vende refrigerante. Tem toda uma iluminação, um ar-condicionado de casa de show, tem tudo. Mas ela não toca as músicas do mundo que mandam requebrar, toca músicas gospel. Mas é uma casa de show. Então, a gente está indo nessa direção, em que as igrejas brasileiras estão sendo convertidas em casa de show, o evangelho foi, assim, jogado fora, totalmente distorcido, e aí nós temos uma situação em que assim que o Bolsonaro, que usou a Bíblia de forma distorcida, ou seja, ele desrespeitou muito o evangelho, o Bolsonaro usou a Bíblia de forma distorcida e se elegeu dessa forma. Assim que ele chegou ao poder, quem começou a pagar foi o povo brasileiro.
desastre de Brumadinho, agora atentado ali, coisas bizarras. Mas não são coisas bizarras locais, são coisas bizarras difusas. Vocês repararam a diferença? Porque, olha, antes a gente tinha um assassinato, isso. Não, agora são coisas difusas. Olha, o incêndio num prédio é um desastre de uma barragem que caiu, é um louco que entrou na escola e matou um monte de pessoas. São vários eventos bizarros que estão acontecendo na sociedade brasileira. Então eu vejo que se tem uma coisa que eu tenho certeza é que essa sociedade não tem mais a bênção de Deus. É porque o Lula não foi eleito? Não. É porque o Bolsonaro se elegeu estragando a Bíblia. É porque muitos evangélicos brasileiros aceitaram a modificação do ensinamento de Cristo só para pirraçar um partido político. Então, em nome de prejudicar o PT, a maioria dos evangélicos brasileiros aceitou a mudança do evangelho, aceitou a distorção da palavra de Cristo. E é exatamente por causa dessa aceitação, dessa vista grossa que os evangélicos fizeram, a mudança do teor da palavra de Cristo, que o Brasil perdeu a bênção de Deus. Hoje o Brasil é um país amaldiçoado. É aquela coisa, se feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, como pode ser a nação cujo demônio é o Senhor? O demônio venceu no Brasil. Então é muita coisa bizarra que está acontecendo. Fabiano Sampaio Cavalcante, contra o fanatismo dos evangélicos. Muito importante lembrar, Fabiano, que tem muitos evangélicos bons, tá? Tem muito pastor que realmente acredita em Deus, faz um trabalho sério. Tem muito fiel, que é pessoa séria, que realmente acredita em Deus. Lembrando também que eu sou cristão, a Jennifer é cristã, já foi da Igreja Batista da Lagoinha, da Igreja do Valadrão. Ela teve um caso, inclusive, que porque ela começou um trabalho de cuidar das crianças na Igreja do Valadrão, e aí de uma hora para outra chegou uma mulher de um empresário, uma mulher rica, e virou para o Valadrão e falou, não, eu quero a posição dessa menina, porque ela estava cuidando de várias crianças, né? Tinha um posto na igreja, e muita gente fica nessas igrejas por causa disso, porque lá eles têm um posto na igreja. Aí essa senhora, mulher do empresário, virou e falou, eu quero o posto dessa menina. Aí dispensaram a Jennifer, que fez um trabalho escravo lá por mais de um ano. E aí, depois que a mulher do empresário desistiu, obviamente ela desistiria, eles chamaram ela de novo. Então, assim, meu sogro já foi da Igreja do Valadrão também. A minha sogra, ela é evangélica. Então, assim, tem muitos evangélicos que não caíram no conto do Valadrão, no conto do Malafaia, no conto do Feliciano. Jefferson Tasso, boa noite, Léo. Hoje, Maria Lúcia Fatorelli fez uma entrevista com Eduardo Moreira sobre a reforma da Previdência. Muito boa. O que você acha de fazer uma live com ele? Eu acho perfeito, Jefferson. Eu gosto muito de... Eu tenho pouco recurso para fazer essas lives. Posso fazer, obviamente, por Hangouts, né? Muita boa ideia. Eu vou tentar fazer isso, sim. Rodrigo Latiolo, olha aqui, gente, eu estava falando aquela questão, né, de que ontem eu falei sobre o sofismo. O que é a máxima do sofismo? O sofismo é a ideia de que não importa a verdade, o que importa é você falar uma coisa e ficar tentando sustentar aquela coisa para que aquela coisa torne-se verdade da cabeça do outro, mesmo sabendo que aquela coisa é mentira. Aí tá aqui, ó. Rodrigo Latiolo, o investimento está voltando, efeito Bolsonaro. Que investimento, menino? Olha, te contar uma coisa, por causa da bobeira do Bolsonaro em relação à China, os ruralistas brasileiros perderam as vendas de soja para a China. Olha, por causa das bobeiras do Bolsonaro, a indústria brasileira está só fechando. O Bolsonaro, o filho do Bolsonaro lançou um projeto que agora as empresas de fora vão poder concorrer nas licitações dentro do Brasil. Você investiria numa empresa, por exemplo, construtora dentro do Brasil, sabendo que a política brasileira está tendendo a colocar a concorrência internacional para te prejudicar? Isso é bobo, menino. Não tem investimento nenhum voltando, não. Se tem algum investimento voltando, obviamente vai ser um investimento em funerárias, na indústria de armas. Não é coisa que vai te gerar emprego, não. Inteligência, menino. Deixa de ser bobo. Você falar que o investimento está voltando, não vai fazer o investimento voltar. Você falar que o investimento está voltando, vai ficar só na sua cabeça. Pergunta básica.
Se você tivesse dinheiro, você teria condições. Não, se você tivesse dinheiro, Rodrigo Latiolo, você teria coragem de investir numa situação em que você não tem a mínima previsão do que vai acontecer? Ninguém vai investir no Brasil nessa situação, não. Olha, os ruralistas que achavam que estariam bem no governo Bolsonaro já lançaram manifestos agora falando que o Bolsonaro está prejudicando, né? Tipo, brigamos com o nosso maior consumidor, com a China. Agora o Bolsonaro já indica que realmente vai mudar a embaixada para Jerusalém, o que significa que o Brasil vai perder os consumidores árabes. Deixa de ser bobo, menino. O efeito Bolsonaro é um Brasil só afundando. Não tem investimento nenhum voltando. Pode ter em funerária, pode ter investimento, né? Investimento na compra de estatais, é lógico que isso vai ter. Afinal de contas, os aeroportos vão continuar funcionando. A galera tá comprando baratinho. O dinheiro que o Dallagnol ia receber para poder entregar a Petrobras é maior do que o valor que nós vendemos os aeroportos. Rosa Cruz, muito obrigado. Dora Rora Cruz. Léo, ouvi você falando hoje sobre a cultura do ganha-ganha. Explica para esses babacas bolsominions que te chamam de Smoller que a ausência da cultura da cooperação é possivelmente a principal causa do fracasso das nossas organizações nesses tempos complexos. Muito obrigado, Dora Rosa Cruz. Você trouxe um tema muito legal e vou falar sobre ele. Vou repetir aqui porque isso é uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação em que a tentativa de algumas classes sociais de tomarem o poder e aniquilarem as outras classes sociais está causando no Brasil uma situação de depravação social e queda econômica. Isso porque nos negócios, quando você pensa nos negócios, não existe uma relação em que uma parte ganha e a outra perde que prevaleça. Um exemplo básico. Se você compra, vamos pensar que você tem uma padaria, e você compra trigo na mão de um fornecedor. Aquele fornecedor te vende um trigo de má qualidade pelo preço de um de boa qualidade. A tendência natural é, no primeiro momento ele ganhou, ele te vendeu um produto de 10 por 20. Você perdeu. Mas você para de comprar na mão dele. Então, uma relação que era ganha-perde, ou seja, a parte de cá ganhando porque te deu o tombo e você perdendo, ela virou uma situação perde-perde porque você parou de comprar na mão dele. Ele te deu o tombo uma vez. E o que é uma situação ganha-ganha? A pessoa foi honesta, te vendeu o produto pelo preço que vale, perpetuou a relação. Está sempre fazendo negócios. O que acontece nas nossas classes sociais? Nós temos uma situação em que as classes tomaram o poder de um concílio de classes. Nós tínhamos uma situação ganha-ganha consolidada desde o início do governo Lula. Por quê? O início do governo Lula marcou o momento do concílio de classes, em que trabalhadores e capitalistas, donos das máquinas, ou seja, os donos das empresas e os trabalhadores das empresas, fizeram um acordo no governo, respeito mútuo. Desde aquela época, até em 2013, quando começou o desrespeito contra a classe trabalhadora, tudo andou muito bem. Por isso que o Brasil cresceu. Em 2014, 2013, 2014, principalmente 2015, a classe média e os empresários começaram uma tentativa desesperadora de tomar o poder. Só que eles não tentaram tomar o poder para colocar um novo concílio de classes, um novo acordo entre empresários e trabalhadores. Eles tomaram o poder para aniquilar a outra classe. Então vamos voltar. Durante o governo Lula e Dilma existia uma relação ganha-ganha, porque o acordo entre trabalhadores e empresários fazia com que várias pessoas ganhassem. Tanto empresários, porque estavam produzindo muito, e trabalhadores, porque estavam ganhando bem, cada vez mais. Depois de 2014, a classe empresária, ela entrou numa loucura muito grande de tomar o poder e oprimir a classe trabalhadora, e a partir daí a classe empresária começou a aniquilar a classe trabalhadora. Aumentou o desemprego para com isso diminuir o salário, lutou por uma reforma trabalhista que diminuiu direitos trabalhistas, né? Criou um caminho por fora dos direitos trabalhistas para que os empregados não tivessem mais determinados direitos.
E essa classe empresária, quando ela fez isso, ela não percebeu que ela estava fazendo a mesma coisa que aquele vendedor de trigo que vendeu trigo ruim e perdeu o cliente. Ela estava atrapalhando o Brasil. Porque, olha, o Brasil era um organismo em bom funcionamento exatamente porque o trabalhador estava trabalhando e estava consumindo. No momento que a classe empresária se virou contra esse trabalhador, ela não percebeu que ela estava se virando contra o trabalhador dela, mas automaticamente contra também o consumidor dela. Porque o trabalhador dela é consumidor de outros lugares e o trabalhador de outros lugares é consumidor dela. Eu estou querendo dizer que a classe empresária brasileira, ela foi com muita sede ao pote para tomar o poder, não admitiu uma relação ganha-ganha, tentou partir para uma relação ganha-perde, e no final das contas nós estamos hoje na relação perde-perde. Por quê? A classe empresária que no primeiro momento ganhou e realmente fez uma reforma trabalhista, diminuiu direitos dos trabalhadores, agora ela perdeu o consumidor. Porque o trabalhador, ele é no mercado o consumidor. E o que está acontecendo nessa relação perde-perde? Todos estão perdendo. O Brasil está só caindo, o Brasil está só descendo a serra, não tem mais investimentos, não tem mais confiança Brasil. E se nós não tivermos um novo acordo de classes para restabelecer essa relação ganha-ganha, o Brasil não cresce. Enquanto a gente não tiver um acordo que respeite trabalhadores e respeite também empresários, o Brasil não cresce. Simples assim. Já os ruralistas, eles cometeram o mesmo erro. Existia antes uma espécie de acordo entre sociedade brasileira e ruralistas, no sentido de que, olha, vocês vão produzir o produto de vocês, mas vocês vão respeitar a sociedade. Nos últimos anos, os ruralistas eles entraram com uma pressão muito grande no Congresso para impor uma situação de ganha-perde. Eles ganham, a sociedade perde. Esses ruralistas entraram rasgando, aprovando mais agrotóxicos no Brasil. Eles lutaram pela eleição do Bolsonaro para tirar uma coisa que chama reserva legal e reserva permanente, que é parte do Brasil, que é preservado para que o meio ambiente seja sustentável. Tudo isso foram as intenções desses ruralistas nesse momento e ainda pressionaram o governo Bolsonaro para sair do acordo do clima. É exatamente o acordo do clima que exige coisas como reserva legal, reserva permanente, não utilização de determinados agrotóxicos. Qual foi o resultado prático disso? O resultado prático foi que o Brasil começou a ser boicotado fora do Brasil. Na prática, o que rolou foi que de uma situação de ganha-perde, em que os ruralistas estavam ganhando e o Brasil perdendo, nós passamos para uma situação de perde-perde, porque hoje os ruralistas já estão chorando. Então isso que é a grande realidade do Brasil. No momento em que acabou o concílio de classes, no momento em que acabou um acordo que existia entre partes da sociedade brasileira, ou seja, ricos e pobres na sociedade brasileira, o Brasil começou a desandar. E nós estamos hoje vivendo o maior efeito perde-perde. Bolsa batendo recordes, efeito Bolsonaro. Rodrigo Latiolo, explica pra gente o que significa recordes na Bolsa? Será que você saberia explicar? Porque, olha, o recorde da Bolsa não tem significado absolutamente nada no meu bolso. Talvez você soubesse explicar o porquê que o recorde da Bolsa não aumentou em nada o que está na mesa do povo brasileiro. O recorde na Bolsa não tem aumentado em nada empregos, né? Dá um número aí de... Quem conseguiu emprego, menino? Deixa de ser bobo, para de falar bobeira. Eu sei que você quer acreditar nisso desesperadamente. Você quer acreditar nisso. Mas você sabe que é mentira. Você quer acreditar nisso, mas você sabe que é mentira. Não tem investimento, não tem geração de empregos, podem falar, podem repetir, mas não está rolando. Não está dando certo. Não tem confiança no Brasil. Não tem confiança no Brasil. E se tem uma coisa que o Bolsonaro não fez desde o momento que ele chegou na presidência até hoje é governar. Então, se qualquer coisa acontecer, não vai ser culpa do Bolsonaro, nem para o bem, nem para o mal. As idiotices que os filhos dele falam, lógico, estão causando um dano muito grande. Agora, Rodrigo Latiolo promete empregos para todo mundo. Bolsonaro prometeu isso também. Felipe Lima fala, prefiro a Bolsa na queda e Brasil como primeiro
mundo. Exatamente, olha, porque o Rodrigo fala uma coisa que faz todo sentido, Felipe Lima faz uma coisa que faz todo sentido, que é o seguinte, olha, eu não me interesso como é que está o resultado na Bolsa de Valores, não. Bolsa de Valores é negociação de ação de empresas. O que me interessa realmente é, brasileiro, como é que tá? Tá comendo? Tá tendo geração de empregos? Mais importante, eu imagino que é isso. E o colega lembra aqui que o Lula apostou na agricultura familiar, exatamente. A senhora Smith fala, privatiza mulher de Paulo Guedes. Eu não tenho bem. Tem uma, assim, a Nara falou que eu não tenho bem, uma coisa muito importante, pessoal. Quem está perdendo hoje é quem tem patrimônio. E o colega lembra aqui, Geraldo Reis, menos de 1% da população brasileira participam da Bolsa de Valores. E é bem menos, eu acho que é 0,01% dos brasileiros. Tá? É muito pouca gente. E aí eles falam, não, mas aí a Bolsa significa que vai gerar emprego. Não tem significado isso não. Tem significado isso não. Ó, se o dólar cair para R$1, eu ainda não tenho expectativa de ver emprego sendo gerado, não. Lily's Freedom fala 21 mil demitidos ontem. Efeito Bolsonaro. Tá mais ou menos assim. Aí tem uma galera que está sendo mandada embora, alguns recontratados com contrato. Efeito Bolsonaro. O país modelo para a esquerda é a Venezuela, é o presidente Maduro, desumano, José Carlos Silva. Tá aí, José Carlos, outra imbecilidade que você fala para, tipo, para tentar encher o saco. A mim não perturba em nada, até porque, olha, José Carlos, eu vou te falar, sinceramente, quando você traz uma colocação imbecil dessa, você me dá a oportunidade de falar a respeito do que você colocou. Então, se você estiver achando que você me faz raiva com isso, você não faz, não. Maduro não é exemplo para absolutamente ninguém. É um país que pegou, né, digamos, a Venezuela não é exemplo para ninguém. É um país que, no lugar de se industrializar, ele ficou confiando só no petróleo. Ele cometeu um erro, assim, gigantesco. Se ele tivesse se industrializado, hoje estaria mais difícil para ele sofrer esses embargos. Eu acho que a gente pode imitar países europeus, como, por exemplo, a Inglaterra, que foi onde eu morei e estudei. Me formei, inclusive, em política e economia lá, tá, José Carlos? E é por isso eu sei bastante como funcionam as coisas lá, economicamente falando. Se a gente usasse, por exemplo, o modelo inglês de seguridade social, se a gente usasse o modelo inglês de acesso à educação, de acesso à saúde, a gente não precisa pegar a Venezuela como modelo, não. Por que não pegar a Inglaterra? A realidade é que o governo Lula e Dilma estavam tentando copiar os projetos da Inglaterra. Na Inglaterra tem todos os projetos que tem no Brasil e muito mais. Então, se você procura coisa do tipo, Minha Casa Minha Vida, são projetos que tem na Europa há muito tempo, seguro-desemprego tem na Europa, tudo isso tem lá na Europa. Só que a diferença é o seguinte, lá na Inglaterra tem o Job Seekers Allowance, que se você ficar desempregado, você recebe indefinidamente, não é igual no Brasil, que é um seguro de poucos meses, não. Ou seja, a Inglaterra é milhares de vezes mais social do que o Brasil, só para você ver que a gente não precisa copiar a Venezuela, basta a gente copiar a Inglaterra. Então, assim, vamos tentar ser menos bobo. Assim, você fala isso comigo, eu já te falei, você não vai me agredir com isso. Você fala isso comigo, eu aproveito a sua idiotice para te chamar de idiota, e é muito divertido te chamar o idiota de idiota. Eu aproveito a sua frase para mostrar que os eleitores do Bolsonaro são pessoas polarizadas, não têm a mínima noção do que a gente está falando, mas a dica que eu te dou é, não seja imbecil, mas se quiser continuar escrevendo imbecilidade aí, pode continuar, eu aproveito a sua idiotice. A sua idiotice é matéria-prima para o meu trabalho, né? Que fique claro isso. O estúpido, o imbecil, o ignorante que vem participar aqui, ele vem trazer matéria-prima para o meu trabalho. Alexandre Uchoa, o índice Bovespa, eu acho que é calculado pelos valores das ações em reais. Se o índice Bovespa for calculado em dólares, vai se verificar uma certa estagnação. Alexandre Uchoa trazendo para a gente aqui uma informação. Mas o mais importante é o seguinte,
Nós não podemos pegar a questão... Toda vez que a gente for fazer qualquer análise relacionada à Bolsa de Valores, a gente pode fazer só para fazer críticas ao mercado. Por exemplo, o mercado achou que a eleição do Bolsonaro seria uma coisa boa, mas está perdendo. Aí tudo bem, aí faz sentido. Por quê? Porque é esse mercado que faz essas especulações na Bolsa de Valores que é, digamos que, o interessado direto no que acontece na Bolsa de Valores. Mas o povo, ele não pode se iludir com a questão da Bolsa de Valores. Por exemplo, se o Brasil aprovar a utilização de agrotóxicos, automaticamente a procura por terra no Brasil aumenta. Isso é bom para o povo? Não. Então, aumentou a procura por terra, o real vai diminuir, a bolsa vai subir, mas o que o povo ganha com isso? O povo não ganha nada. O povo perdeu com isso. Se o Brasil permitir, por exemplo, a utilização de armas de fogo em todo o território nacional, a tendência natural é que as ações das fábricas de armas de fogo aumentem. Isso é natural. Mas a pergunta básica, o que o brasileiro ganhou com isso? O direito de ter armas? Não, economicamente falando, ele não ganhou nada. E assim por diante. Então, essa questão de bolsa de valores, a gente pode usar para fazer uma crítica aos investidores que estão fazendo toda essa confusão. Mas ela não serve para apontar em nada a realidade do povo. Aí tem as pessoas que falam, não, mas a bolsa de valores significa que vai gerar emprego. Não. Essas pequenas variações na bolsa de valores não significam absolutamente nada. Elas significam somente no bolso dos especuladores. Na realidade brasileira, não significa absolutamente nada. Deixa eu liberar aqui os comentários. Muito obrigado. Deixa eu agradecer mais uma vez aqui a Dora Rosa Cruz pela super contribuição. E deixa eu trazer aqui o comentário da Tatiana. Boa noite, Léo. Cadê o Queiroz? Agora são 2 Queirozes, né? O homem que virou o suco. Esqueceram do Queiroz e do Flávio Laranjão. Família de corruptos milicianos. Aconteceu isso mesmo, né? Cadê o Queiroz? Pergunta básica que a gente tem que se fazer nesse momento. E eu não acho que exista qualquer interesse em investigar o caso Queiroz, porque parece que já está tudo negociado, né? O caso Marielle provavelmente já está negociado. Então, as coisas estão complicadas. O Queiroz... Aí o colega fala aqui, Reinildo Messias dos Santos. Stop, os eleitores do Bolsonaro são burros mesmo. É mais ou menos, é uma coisa que a gente precisa, é pesado, mas a gente precisa admitir, uma galera com a capacidade intelectual muito baixa, né? Quando a gente vê o bobo escrevendo aí que o efeito Bolsonaro... Para, bobo, deixa de ser bobo, meninos, vai defender Bolsonaro, já deu, já ganhou. O Bolsonaro já ganhou e você já perdeu. Não tem mais que ficar aqui defendendo Bolsonaro. Aí volta o bobo e fala, 16 anos de PT, só fome, sem trabalho, só bolsa esmola, pessoas morrendo na fila do SUS, 60 mil mortes. Eu gosto muito quando se aproxima o final, né, Rodrigo? Deixa eu trazer aqui o comentário do Lachiolo, deixa eu colocar para vocês o comentário do Lachiolo. Espera aí, Lachiolo. Primeiro eu vou colocar o comentário do menino aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, o comentário do menino tá aqui. 16 anos de PT, só fome, sem trabalho, só bolsa esmola, pessoas morrendo na fila do SUS, 60 mil mortes. Esse é o rapaz que tá falando efeito Bolsonaro, o emprego está sendo gerado. Não sei de onde ele tira esses dados, não. Mas quando aparece um bobo desse na live falando esse tipo de bobeira, eu costumo pedir para assistirem um trabalho que eu fiz que mostra bastante para esse tipo de bobo como que durante os 12 anos de PT, porque agora tudo que deu errado na vida agora é PT, né? Eles colocaram o Temer no poder, o Temer é PT, né? O Temer, que foi apoiado pelo Bolsonaro, o Temer que entrou no poder através de um manifesto de vários políticos, inclusive do Bolsonaro, agora é PT. Mas vamos lá então, Rodrigo Lachiolo. Vamos ver com números e mais. Eu gostaria que você aprendesse, através desse vídeo, como que realmente o PT quebrou o Brasil. E eu queria pedir para vocês, por favor, se inscrevam aí no canal do Estopa, ajudem a compartilhar
E depois dessa pequena demonstração de como o PT quebrou o Brasil, eu vou colocar para vocês a reprise do programa de hoje. Peço para vocês para compartilharem a reprise. Mas fiquem aí com o vídeo especial para o Lachiolo, como que o PT quebrou o Brasil. Existe um debate na internet a respeito do PT ter quebrado o Brasil. Esse debate funciona porque poucas pessoas sabem ler os dados econômicos que estão disponíveis na internet. Então, nesse vídeo, eu vou ensinar para você como pesquisar o PIB brasileiro e muito mais do que isso. Eu vou te ensinar a pesquisar o coeficiente Gini. Pesquisando esses dois dados, você vai ver que o Brasil cresceu muito durante os governos de esquerda e ainda mais. O Brasil distribuiu renda, o que significa que o crescimento da economia brasileira foi bem distribuída entre ricos e pobres. Então você vai entender o porquê que os grandes empresários estão patrocinando a mídia para destruir o governo de esquerda. O que eles querem, na verdade, é que o crescimento nacional fique só na mão deles. Então presta atenção nesse vídeo. Eu não vou mostrar só os dados, eu vou te ensinar a procurar os dados e mostrar para os seus colegas como que o PT quebrou o Brasil. Vamos lá. Pois é, pessoal, a primeira pesquisa que eu vou fazer aqui é a respeito do PIB Brasil. É um pouco mais do mesmo, porque eu já fiz um vídeo a respeito disso, mas vamos lá. Quando vocês quiserem saber qual que é o valor do PIB brasileiro em determinada época, o que vocês precisam fazer é caminhar com o mouse por aqui, que vocês vão ter as respostas no lado direito da tela. Então, olha só, nesse período aqui, que é um período anterior ao governo do PT, PIB per capita. PIB per capita significa PIB por pessoa, 1.919 dólares em 1986. Qual que é um período interessante para a gente comparar? Eu poderia comparar o máximo aqui, não, vamos comparar esse período aqui, ó, mediano. Ele já saiu de 1.900 para 7.246. Mesmo se você quiser comparar com o pior período da ex-presidente Dilma, a realidade de hoje ainda é muito melhor que essa realidade anterior. Isso é muito importante, porque tem comentários que foram criados do tipo, olha, o PT recebeu a carne e está devolvendo só o osso. Não, não é muito bem assim não. Se prestar atenção, o PT recebeu o Brasil mais ou menos 5 vezes menor. Agora vamos para um outro raciocínio, que é o coeficiente Gini. Tá, veja bem, isso aqui é o Banco Mundial. Vocês vão vir aqui embaixo e procurar por Brasil. Essa é a informação a respeito da diferença social no Brasil. Por que é importante vocês confirmarem esses números? Porque existe uma conversa de que o PIB brasileiro cresceu, mas as benéfices desse PIB foram diretamente para as camadas mais ricas. Claro que os ricos ficaram mais ricos, mas é muito importante mostrar que o crescimento do PIB e as políticas de distribuição de renda conseguiram diminuir a desigualdade social no Brasil. Isso é muito importante. E foi exatamente por causa disso aqui, ó, que está acontecendo em 2014 a menor desigualdade social da história do Brasil, que nós tivemos o golpe de Estado. Afinal de contas, não é muito do feitio dos grandes empresários a ideia é que eles vão ganhar tanto quanto as pessoas normais. Então, com esses dois gráficos, vocês vão conseguir demonstrar para os colegas de vocês que o Brasil cresceu sim durante os governos de esquerda e, mais importante que isso, esse crescimento refletiu em toda a população. Agora, se algum colega não acreditar que o coeficiente Gini significa como a renda é distribuída em determinada localidade, eu gostaria de ensinar para você como pesquisar isso aqui na internet. Escreva Gini índice português. Então você vai abrir aqui, ó, o Wikipedia e tá a explicação aqui. O coeficiente Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico Gini. E o que é o importante? O coeficiente Gini consiste em um número de 0 até 1, onde 0 corresponde à completa igualdade e o 1 corresponde à completa desigualdade. Ou seja, quanto menor o número, mais distribuída é a renda numa sociedade. Muito obrigado, pessoal. Quem gostou, compartilha, convide os colegas para curtir a página e vamos nessa, destruindo a corrupção através da distribuição do conhecimento. Até mais. Pois é, pessoal. Então, agora Rodrigo Lachiolo fala, bom era os aeroportos do Lula. Claro que não, Rodrigo. Bom são os aeroportos dos Estados Unidos, né? Tudo bom é lá nos Estados Unidos. No Brasil tudo é ruim, né, menino? Bom é Bolsonaro. Bolsonaro fez mesmo. Aí, não, bom é o aeroporto do Aécio, né?
no terreno do tio. Olha, pessoal, muito obrigado. Eu aguardo vocês amanhã, às 10h30 da noite, aqui no programa Léo Stoppa ao Vivo. Muito obrigado e até lá.